Olá, meus irmãos e irmãs, que alegria estar convosco. Eu sou o pastor João Fernandes e hoje eu quero apresentar o meu livro, um livro que, pela misericórdia do Senhor, ele trata sobre os dons espirituais. Como entender, receber e praticar os dons espirituais, para que a igreja viva e trabalhe de maneira sobrenatural. Esse livro ele foi editado no ano de 2001. Ele trata sobre os 9 dons espirituais. E eu quero, queridos irmãos, neste momento, falar alguma coisa sobre os dons espirituais. E eu estou com a minha Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, claro, a primeira epístola, capítulo 12, verso 1 apenas, que diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Dentre as insondáveis riquezas espirituais, Deus colocou à disposição da sua igreja os dons espirituais. O nosso credo, que é um credo pentecostal, ele diz o seguinte: cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a edificação conforme sua soberana vontade. A igreja dos dias atuais jamais será uma igreja de visão, de alcance, senão pelos meios que ensinam o Novo Testamento. E as grandes conquistas da igreja primitiva não foram, queridos irmãos, alcançadas por resultados de métodos ou recursos teológicos, não. Foram sim resultado concreto da operação sobrenatural do Espírito Santo na vida daqueles novos convertidos. Então, os dons do Espírito Santo eram, naquele momento, a combustão que punha em ação a dinâmica máquina da grande comissão, quando Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Mas antes ele disse também: recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Em primeiro lugar, eu quero pontuar os falsos conceitos quanto aos dons espirituais. E há muita oposição aos dons. São ideias e teorias realmente absurdas. A primeira é que os dons eram restritos apenas à era apostólica. Dizem os que defendem essa teoria que os dons eram só para confirmar a divindade de Cristo, para autenticar os primeiros pregadores, e que eles cessaram depois de completo o Novo Testamento. A segunda teoria é que os dons hoje são habilidades naturais. Isto é, Deus premia algumas pessoas somente, como Rui Barbosa teve o dom de línguas e também o dom de interpretação. Um grande cirurgião tem o dom de curar. A erudição na pregação é o dom da profecia e assim vai. Uma outra teoria é que os dons são inalcançáveis. Os que defendem essa interpretação dizem que os dons são tão grandiosos e santos na sua essência que ninguém está suficientemente preparado para merecê-los, portanto, ninguém possui. Esses são, então, alguns conceitos falsos quanto aos dons espirituais. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a operosidade dos dons na igreja. O propósito do Evangelho é demonstrar o poder e a sabedoria de Deus aos homens,
conforme lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 24. A operosidade dos dons na igreja promove, primeiro, o crescimento da igreja. Segundo, a edificação da igreja. E terceiro, a glorificação do nome do Senhor. Eles operam a fim de ajudar a igreja a vencer as perseguições, as oposições e tantas dificuldades que a igreja do Senhor enfrenta quando está na face da terra. O apóstolo Paulo, ele apresenta os dons como agentes de poder e de vitória. E quando os dons operam na igreja, ela sai do natural para o sobrenatural. Então, queridos irmãos e irmãs, é preciso menos da atuação e força humana na igreja e mais da operosidade do Espírito Santo. Nós temos catálogos de dons espirituais. E em terceiro lugar, nós queremos fazer uma análise aos dons que encontram-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Ali nós encontramos declarações de funções divinas. E nós começamos no versículo 4 que diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O versículo 4. Continuando no versículo 5 diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 6 diz: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 6. Quando nós falamos sobre dons espirituais, nós devemos falar dos dons naturais, que é outro assunto. Esses são aptidões humanas. Nós estamos tratando aqui dos dons espirituais, isto é, aqueles que são gerados pelo poder do Espírito Santo. Depois nós temos também os dons ministeriais que se encontram na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e mais especificamente no verso 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores. E ainda encontramos e mestres. Então, são 5, não é? O apóstolo, o profeta, o evangelista. Por exemplo, o evangelista lê um texto da Bíblia, só encontra mensagem de salvação. O mestre lê o mesmo texto e só encontra doutrina. O pastor é aquele que cuida. Então, o evangelista ganha, o pastor cuida e o mestre ensina. Muito bem. Esses são os dons espirituais. Então, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos tem a ver com a mente de Deus. A fé e os dons de curar e a operação de milagres tem a ver com o poder de Deus. A profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas tem a ver com a voz de Deus. Assim, o crente cheio do Espírito Santo pode saber sobrenaturalmente, agir sobrenaturalmente e falar sobrenaturalmente. Glorificado é o nome do Senhor. Depois nós encontramos mais um catálogo de dons que se encontram em Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, não é? Ali nós temos o dom de profecia, no verso 6, o dom de ministrar, verso 7, o dom de ensinar, ainda no verso 7, o dom de exortar, agora no verso 8, o dom de repartir, ainda no verso 8, o dom de presidir, ainda no verso 8, e o dom de misericórdia, ainda no verso 8. Agora, em quarto lugar, como devem ser exercidos os dons na igreja? Primeiro, os dons devem ser exercidos baseados na palavra de Deus.
A palavra deve nortear a nossa vida, como também nortear os dons espirituais. A manifestação dos dons não pode entrar em choque com a palavra de Deus. Jamais, querido irmão, querida irmã, querido pastor, ministro da casa do Senhor, os dons poderá entrar em contradição à palavra de Deus. Jamais pode haver contradição entre a manifestação do Espírito na palavra e sua manifestação pelos dons. Os dons jamais podem trazer doutrinas ou práticas para a igreja que não esteja na palavra de Deus. A Bíblia, ela constitui-se a revelação completa. É muito importante dizer que nós temos que tomar cuidado com as manifestações espirituais, como sonho, visão e revelação. Tudo isso está na palavra de Deus, pode ocorrer, mas a palavra de Deus tem supremacia. Os dons, em terceiro lugar, devem ser exercidos no princípio da submissão. Há crentes que, ao receber os dons, ficam soberbos, não se submetem mais à liderança da igreja, nem à doutrina bíblica, e às vezes ainda a igreja os toma como crentes especiais. Então eu gosto de uma ilustração, que o galho mais carregado é aquele que mais se abaixa, que mais se submete. E segundo Coríntios capítulo 13, em quarto lugar, os dons na igreja devem ser exercidos com amor. Por isso, Paulo, quando estava falando sobre os dons espirituais, ele disse, olha, agora eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Então, os dons na igreja devem ser exercidos com amor. Estou repetindo. E esse amor está baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Os dons devem operar na vida do crente junto com o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 e Mateus 7:16. Então, eles são da mesma natureza, mas com funções diferentes. E agora, nós damos para encerrar alguns passos para receber os dons espirituais. Primeiro, a salvação, que é a mais importante. Ela vem primeiro que os dons espirituais. A oração. Outro passo importante é orar e buscar os dons, pedir os dons espirituais. O terceiro é usar a fé. A santificação, também uma entrega total. Desejo de contribuir na pregação da palavra de Deus. Obediência aos líderes e à santa palavra. Também o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é muito importante porque ele abre portas para dons e ministérios na vida de um crente. Nono lugar, amor pelas almas. E em 10º lugar, esperar. Eu queria concluir dizendo que se você deseja receber os dons espirituais, busque porque Deus, Ele tem os dons espirituais. E agora nós vivemos na dispensação da graça. A dispensação da graça também é a dispensação do Espírito Santo, e ele veio para habilitar a cada crente, a cada ministro do Senhor, com os dons espirituais para nós fazermos um grande trabalho para o Senhor enquanto estamos nesta vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês com essas palavras, em nome de Jesus. Amém.